Olá, meu nome é Eduardo Brizda e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma característica que todos os melhores competidores de robótica têm. Ficou curioso? Então, editor, solta a vinheta. Todo competidor tem valores que definem as suas atitudes. E nessa hora, numa competição, é muito importante você ter valores corretos para tomar atitudes corretas. E é aí que eu vou falar de um valor que é essencial para a competição, que a gente chama de Gracious Professionalism. E o que isso significa? O Gracious é um termo muito utilizado em uma competição de robótica chamada First Level, ou FLL. E o que é o Gracious? O Gracious é uma maneira de fazer o seu trabalho em alta performance, respeitando o potencial dos outros e suas individualidades. Ser um profissional gracioso é ser capaz de competir em alto nível, mas entender que existe um ganho mútuo na colaboração entre as equipes. E ainda mais, entender que a competição e a troca de ideias não são atuações contrárias. Mas, Brizda, como é que isso se aplica de maneira prática em um torneio? Para isso eu vou contar para você uma história de quando eu era líder da categoria de seguidores de linha da faculdade. Essa história de quando eu era líder da categoria de seguidores de linha na faculdade começou em 2019, julho de 2019. Eu tinha acabado de começar a ser líder da equipe e eu tinha literalmente pegado uma equipe de iniciantes. Todos os meus membros eram iniciantes. Eles tinham feito processo seletivo na equipe e tinham entrado e eu tinha escolhido eles para ser os novos membros da minha categoria. Então, basicamente, a gente estava começando do zero. Tanto comigo, que eu era inexperiente em termos de liderança na equipe, e até eles, porque era o primeiro torneio deles. E aí a gente foi competir, o torneio era em Curitiba, o torneio se chamava Salão de Robótica. Fomos no torneio, fiquei ajustando o robô na pista, porque a gente pode fazer alguns testes no robô de seguidores de linha na pista. Eu estava fazendo os testes, e aí um dos meus membros me chama, porque um líder de outra categoria, de outra equipe na verdade, queria conversar comigo e saber se eu tinha como ajudar eles em algum aspecto no robô deles que estavam com alguma dificuldade. Então beleza, eu fui lá, conferi, esse meu membro me falou qual era a equipe, onde era o stand deles. Eu fui no stand deles e perguntei: estão precisando de alguma coisa? Como é que eu posso ajudar? E aí eles me explicaram a situação, falaram que um dos motores deles tinha queimado e eles não tinham mais um motor de reserva. Aí eu perguntei qual o motor que eles tinham, o que estava faltando no motor, qual era o modelo, e aí eles me falaram: é o modelo X tal, com redução X tal. E aí eu olhei e pensei: bom, esse motor eu tenho, a gente não está utilizando o nosso robô, eu posso emprestar. Aí eu falei isso para ele, fui no meu stand, peguei esse motor que a gente não estava utilizando, um motorzinho pequeno, e entreguei para eles. Eu falei: aqui está o motor. Aí eles agradeceram muito para mim, falaram: cara, muito obrigado por estar emprestando, no final do torneio a gente devolve para você, ok? Eu falei: ok, sem problema. Aí eu fui novamente pro meu stand, continuar fazendo o que eu estava fazendo no início, que era testar o nosso robô e preparar ele para as tomadas de tempo. E aí quando eu estava voltando pro stand, alguns membros da minha equipe me pararam e falaram: Brizda, por que você emprestou um motor para outra equipe? Quando eles me falaram isso, eu honestamente não entendi por que eles estavam falando isso. Para mim parecia que eles estavam falando grego. Eu falei: cara, como assim? Qual o problema de eu ajudar a outra equipe? Eles estavam precisando de um motor. Eu não estava entendendo isso. Mas depois de um tempo eu entendi que era questão de ser um profissional gracioso. Naquela época, em 2019, eu já participava de torneios há mais de 3 anos. Eu já tinha ido para internacionais, já tinha participado de mais de 3 regionais, mais de 3 nacionais, e na verdade já tinha a maioria dos meus prêmios em competições. E eu já tinha desenvolvido como uma característica a questão de ajudar as outras equipes, a questão de competir e ajudar ao mesmo tempo. Mas esses meus membros, que eram iniciantes na competição, eles não tinham essa característica dentro deles. Então, para eles, a questão de competir é você competir e só focar em você mesmo e não entender que competir e cooperar são coisas que dá para conversar um com o outro. E aí eu falei com eles, falei: cara, é só o motor que eles estavam precisando, não tem problema nenhum. E eu prestei e foi isso. Até porque eu era líder, então as decisões finais eram minhas. E não importava se eles estavam certos ou não. A decisão era minha, final, ponto final. E emprestei. E beleza, a gente foi continuar a competir. A gente conseguiu ficar em 5º lugar na competição. Eu não sei exatamente qual competição essa outra equipe ficou, mas eu sei que eles não ficaram acima da gente. E mesmo que ficassem, aí entra um ponto que eu acho muito importante. Mesmo que eles ficassem na nossa frente, isso não quer dizer que eu não deveria ter ajudado.
Pelo contrário, eu quero competir, eu quero vencer por conta do meu mérito. Eu quero vencer e competir sabendo que eu competi contra as melhores equipes do mundo, com todas as equipes no seu potencial máximo. Eu não quero saber que eu ganhei um prêmio porque a outra equipe não tinha um motor, mas se tivesse, teria um resultado melhor que eu. Então entende esse ponto? É você ser um competidor em alto nível. Você entender que cooperar e competir em alto nível não são coisas separadas. Que você pode, as duas coisas podem coexistir. E aí outro caso que eu quero contar é de uma história minha no Internacional na Espanha. Em 2016, a minha equipe conseguiu a vaga para o Internacional na Espanha, um Internacional da FLL na Espanha. E aí, naquela época, a gente estava começando a procurar entender mais sobre o giroscópio, que era um sensor muito complicado de utilizar na época e ainda é até hoje, mas é um sensor que eu gosto muito. E aí a gente foi para esse torneio, começou a procurar algumas equipes de robótica que poderiam ter essa informação. E o Internacional é o melhor momento para isso, por quê? Porque você está competindo contra as melhores equipes do mundo. E muito provavelmente o que eles estão fazendo lá fora é o que a gente está procurando fazer aqui, ou vice-versa. E aí a gente encontrou uma equipe alemã que eles estavam utilizando o giroscópio em alguns aspectos do projeto. E aí a gente encheu o saco do programador da equipe para entender tudo sobre o giroscópio deles. E ele ficou um pouco receoso de mostrar para a gente todos os detalhes, mas a gente conseguiu ter muitas informações que ajudaram a gente. E claro, depois que a gente aprendeu isso, a gente começou a ajudar outras pessoas. E, por exemplo, uma prática que eu tenho muito nos torneios é quando me perguntam sobre algum aspecto da programação, já que eu era o programador principal da equipe, eu mostrava o computador. Eu trazia o computador e mostrava, ó, essa aqui é a programação, foi isso que eu fiz, isso tal. O que muitas pessoas fazem é não mostrar a programação. Só que a verdade é que, como programador, o que eu mais quero é ver a programação da outra pessoa, para entender de perto o que está acontecendo. Então, se eu querer isso de alguém, como é que eu não posso fazer isso para outra pessoa? É uma questão de reciprocidade. Você entender que, se eu quero ver a programação da outra pessoa, eu tenho que também tomar essa mesma atitude quando me pedirem alguma informação. Então, essa é uma prática que eu tenho muito. E era muito legal porque, às vezes, quando a outra equipe via algum aspecto da minha programação, eles davam algumas ideias. Então, eu conseguia melhorar a minha programação. Eu conseguia melhorar a minha programação e a outra pessoa conseguia melhorar a sua programação graças às informações que eu passei para ele. Então, isso que eu quero te mostrar. Que o aspecto principal de um profissional gracioso é na competição. Você competir em alto nível, não deixar de competir e buscar vencer, mas também entender que cooperar e ajudar as outras pessoas a tirar dúvidas, aprender com os outros faz parte do processo. E aproveitando em termos de fazer parte do processo, esse momento, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você está gostando de todos os conteúdos que eu faço aqui no canal. E claro, compartilhe com seus colegas que precisam entender mais sobre os valores do Gracious e como é que você pode aplicar isso na competição, beleza? E outro aspecto muito importante do Gracious é que algumas pessoas elas aplicam o Gracious apenas para ter um bom resultado no torneio. Mas na verdade isso não é o objetivo. É claro que as competições que a gente participa, FLL, TBR, às vezes até o OBR, elas verificam se você trabalhou em equipe, se você cooperou, se você ajudou os outros. Mas você aplicar um valor desse, que é super importante, apenas para ter um bom resultado, esse não é o objetivo. E na verdade você está aplicando de maneira errada e muitas vezes não tirando o potencial máximo do que você poderia tirar. Um exemplo disso é de um aluno meu do colégio onde aprendi robótica e que hoje eu sou professor. Nessa atividade, nessa aula, a gente sempre costuma, de 6 em 6 meses, criar competições de robótica com eles. Então a gente já fez competições em 2 linhas, de sumô, de futebol e esse ano a gente fez uma competição de autorama. Brígida, o que é autorama? Autorama, basicamente, é uma pista de carros, por exemplo, parecidos com Fórmula 1, que basicamente o seu robô vai passar por um trilho e ele vai tentar ser o mais rápido possível. Então a gente fez com eles, nesse ano, uma competição de autorama. E uma coisa que aconteceu no torneio, que foi muito legal, foi a abordagem desse meu aluno, a maneira como ele lidou com o torneio. Então era uma competição. Tinha pessoas que iam ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar e outras que não iam ficar no pódio. E o que você espera realmente de competidores assim, no senso comum? Que eles vão querer vencer e não vão querer o bem do outro. Mas esse meu aluno, ele teve uma atitude totalmente contrária a esse senso comum e teve uma atitude totalmente gracious. O que ele fez?
ele literalmente torceu para os outros colegas. Ele queria exatamente que os colegas dele tivessem sucesso mais do que ele mesmo. Então, ele é um aluno que ele é muito inseguro. Ele fica muito inseguro em relação à maneira como ele constrói, à maneira como ele programa, mas ele é um excelente programador e um excelente construtor. Mas, além disso, ele fica muito preocupado com os outros colegas. Ele fica querendo muito que os outros colegas tenham sucesso, que tenham uma boa performance, que consigam fazer o que eles buscam, e ele tenta ajudar muito isso. Então foi muito engraçado que durante a tomada de tempo dos outros colegas, ele ficou torcendo para os outros. Ele falou, caramba, vamos, seu robô vai conseguir, vai dar tudo certo. Então essa foi uma atitude que muito inesperada. Por quê? Porque ele não estava num torneio da FLL, ele não estava no torneio TBR, não ia ter ninguém avaliando ele, não teria ninguém que ia falar parabéns, você tirou nota excelente por conta dessa atitude que você teve no torneio. Então foi uma atitude que ele teve genuína. Isso que é muito bonito, isso que realmente é ser um profissional gracioso. É você ter atitudes corretas, principalmente nos momentos que você não precisa ter essa atitude, no momento que você não é avaliado. Então isso que eu quero dizer, que a pessoa que aplica o Gracious apenas para ter um resultado, ela na verdade, ela está indo contramão do realmente objetivo do Gracious, que é você conseguir aplicar isso no seu dia a dia, na competição, sem você querer algo em troca. Então isso que foi muito legal dessa atitude e que, cara, eu achei sensacional. E esse menino, ele nem participa da FLL ainda. E ele teve uma atitude que não é muito comum de ver no torneio, mas é uma atitude assim muito correta, que realmente os melhores profissionais, os melhores competidores que eu já vi aplicaram. E outro detalhe do Gracious é a questão do exemplo que o técnico mentor pode ter. Muitas vezes, o que acontece? A atitude de um competidor, a atitude de um aluno, reflete muito as atitudes que o técnico mentor tem com ele e com a própria equipe. Tem vezes que eu vejo que uma equipe é muito fechada, que não quer ajudar os outros, que talvez é meio ranzinza, exatamente porque o técnico mentor não tem valores corretos, não aplica o Gracious. Então parece meio contraditório, porque o técnico mentor quer que a equipe tenha um bom resultado, quer que eles tenham uma boa performance na competição, ganhem prêmios, mas a atitude desse técnico, a atitude desse mentor é totalmente contrária a isso. Então às vezes o técnico mentor não quer ajudar a outra equipe, não quer passar informação, fica fechado só na sua bolha, fica fechado achando que o conhecimento que ele tem é muito importante. Mas na verdade, às vezes, essa pessoa que acha que tem um conhecimento muito importante é um conhecimento muito pequeno em relação ao que ela poderia ter se ela abrisse sua mente, se ela compartilhasse e aprendesse com os outros. Porque a verdade é que a gente é só uma pessoa. Eu nunca vou conseguir ter todo o conhecimento do mundo, porque é muito grande. É impossível conseguir em pouco tempo aprender tudo sobre robótica. Então a maneira de eu conseguir aprender isso de uma maneira rápida é eu cooperar com as outras pessoas, eu aprender com as outras pessoas e passar a informação de volta, ter essa troca. Então, uma coisa muito importante que eu acho que você que é técnico, você que é mentor, ou que você que está buscando se tornar um técnico, está buscando se tornar um mentor, é você ser o exemplo, você ajudar as outras pessoas, você cooperar, você contribuir quando alguma outra equipe precisar de ajuda. Porque esse exemplo vai refletir na sua equipe. Porque, por exemplo, esse meu aluno, ele teve uma atitude dessa, e eu acredito que provavelmente eu contribuí muito para isso. Por quê? Porque eu busco com os meus alunos ter exatamente essas atitudes, não mostrar atitudes contrárias ao Gracious. Então, se você fala que aplica o Gracious, que é correto em relação a isso, você tem que mostrar isso nas suas atitudes. Então, isso que é muito importante para um técnico, para um mentor. Se você quer que sua equipe tenha um bom resultado, quer que sua equipe seja correta, ajude as outras pessoas, você tem que ser o principal exemplo disso. Porque se você não fizer isso, com certeza eles também não vão fazer. Tem um ditado que diz o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. A melhor forma de você liderar é através do exemplo, porque o que vai definir você como um competidor gracioso, o que vai definir o seu potencial para ter um bom resultado, não são suas palavras, não é o que você fala da boca para fora, mas sim as suas atitudes no torneio e fora do torneio principalmente. Porque a verdade é que a vida de qualquer pessoa que participa de torneios, alguma hora acaba. Alguma hora eu não vou participar de competições, alguma hora que você competidor vai passar da idade. Então, o que você vai tirar dali da competição? São os aprendizados, é a experiência e esses valores que você vai agregar na sua vida lá fora, na sua vida profissional. É esse o objetivo. Na verdade, a competição é apenas um momento de aprendizado para que você utilize esses aprendizados
fora do torneio para você conseguir se desenvolver como um profissional, como um cidadão. Ok, Brígida, tudo que você falou eu concordo, mas eu tenho medo de ajudar as pessoas e elas me copiarem. Não é que eu não queira aplicar o Gracious. Essa frase é uma frase que eu já ouvi muitas vezes de muitos competidores, de muitos técnicos e muitos mentores. E aí eu quero te contar uma outra história de um robô que eu fiz para o Torneio Brasil de Robótica. Esse torneio, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016. Era na categoria High, que é uma categoria lá do Torneio Brasil de Robótica. Se eu não me engano, era o primeiro ano que essa categoria tinha entrado no torneio. E no regional, a gente tinha conseguido gabaritar a mesa, a gente tinha feito toda a performance do robô, feita a pontuação máxima. Como é que era esse desafio do robô? Inclusive eu tenho uma performance, um react desse robô do torneio, que eu mostro a programação, mostro todos os detalhes para você. É um vídeo muito legal de você conferir também no canal. E como é que funcionou esse tapete? O tapete ele tinha quatro quadrados, 2 quadrados azuis e 2 quadrados vermelhos. E esses quadrados eles ficavam em certas posições, mas em cores diferentes. Então poderia ser que primeiro ia ser o azul, vermelho, ou vermelho, vermelho, azul, azul. E além disso, a gente tinha que colocar os quadrados azuis em uma certa posição e os vermelhos em outra. E era de uma maneira levemente randômica. E aí a gente fez o robô, conseguiu ter a performance máxima e o torneio gravou essa performance, gravou um dos rounds que a gente conseguiu concluir a mesa. E postou nas redes sociais, postou no Facebook, no YouTube deles. E tudo bem, tudo certo, a gente também não estava preocupado com isso. Na verdade, a gente quer mesmo que as pessoas vejam o nosso robô. Acho que esse é o melhor momento. Porque a verdade é que é muito legal você ver que as pessoas estão interessadas no seu trabalho, acharam o seu trabalho legal, veem que o seu robô tem um potencial incrível e querem saber mais. Acho que isso eu fico muito interessado. Eu realmente quero construir robôs que vão impressionar as outras pessoas. Então o torneio ele gravou e postou nas redes sociais. E aí beleza, a gente foi para a próxima etapa, que é a etapa nacional, se não me engano foi em Santos. E quando a gente chegou no pitch onde a gente fica sentado, ajustando algumas coisas para depois mandar o robô, a gente viu que tinha uma equipe do lado da gente que tinha um robô literalmente, eu tô falando sério, literalmente idêntico ao nosso. Era literal. Você olhava os dois, parecia uma cópia. E o que acontece? A gente olhou aquilo, a gente ficou um pouco incomodado? Ficou. A gente ficou com raiva? Eu não ficaria com raiva. Na verdade, a gente ficou até feliz, porque falou, caramba, a outra equipe achou que o nosso robô era tão bom que tentou copiar a gente. Só que qual o detalhe da cópia? A cópia nunca vai ficar igual ao original. Então, o que aconteceu? Nesse torneio, a gente tirou o primeiro lugar na competição, a gente conseguiu gabaritar de novo a mesa e ficou lá com o troféu de ouro do torneio. Essa equipe, eu não sei como é que ela ficou, nem sei se ela utilizou aquele robô realmente de cópia. Por quê? Porque a cópia nunca vai ficar tão boa quanto a versão original. Até porque eles podem copiar a construção, mas não vão conseguir copiar a programação. Eles podem copiar a programação, mas nunca vão conseguir copiar a construção. Então uma cópia ela nunca vai ser perfeita. Por isso que quando você coopera, nunca fique com medo de alguém copiar você. Porque a verdade é que se você tem confiança no seu trabalho, confiança no seu potencial, essa outra pessoa, se ela tiver essa atitude que é errada, ela não vai conseguir fazer um trabalho tão bom quanto o seu. E eu vejo muita gente tendo essa preocupação, principalmente no projeto de inovação. Em projeto de inovação que muitas vezes tem essa questão de projetos muito parecidos. Mas é verdade, o que vai definir um projeto bom é a sua proximidade em relação ao tema e a forma como você defende o projeto, a forma como você fez a sua solução. Nenhuma equipe vai conseguir copiar tintim por tintim do que você faz. Ela pode tentar, mas se você tem confiança no seu trabalho, confiança no seu potencial, ela nunca vai conseguir fazer um trabalho melhor que o seu. É isso que eu quero te mostrar aqui. Então ajude entendendo que, cara, dificilmente a pessoa vai conseguir copiar você e ter uma performance melhor. A menos que você não tenha confiança em você. A menos que você acredite que você não tem um potencial incrível. Mas se você sabe que você tem confiança em você, confiança no seu trabalho, na sua programação, na sua construção, nos seus colegas, isso nunca vai acontecer. Então essa é uma preocupação que as pessoas têm, mas na verdade é uma preocupação à toa, que não é necessária. E nesse vídeo eu falei de uma característica que todos os melhores competidores de robótica têm, que é o Gracious Professionalism. E esse é um valor muito importante. Então se você também gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque aqui você vai aprender
tudo sobre robótica e competições. E claro, compartilhe com seus colegas de equipe para eles também entenderem como se tornar profissionais graciosos, entenderem como se tornar competidores melhores. E falando em competidores melhores, eu tenho um curso chamado Universo da Robótica, que o objetivo é exatamente esse: ajudar alunos, professores e equipes de robótica Lego a ganharem competições nas principais competições de robótica do país, que é a FLL, TBR e OBR. E aí nesse curso eu tenho módulos divididos em assuntos assim muito principais, muito importantes, que é a construção, programação, tanto na V3G quanto na V3 Classroom, e módulos específicos sobre as principais competições, FLL, TBR e OBR. E nesses módulos de competições, eu falo exatamente como funciona o torneio, como elaborar uma apresentação para essa competição, como funcionam as rúbricas, como é que você pode tirar o melhor potencial do seu projeto, o melhor potencial do seu robô. Então é um curso muito completo, são mais de 100 aulas para que você saia do zero, do básico, e se torne realmente um competidor de sucesso lá para avançado. E eu já tenho muitos casos de alunos meus que conseguiram ter uma performance muito positiva no torneio, conseguiram ganhar prêmios nas competições, desde competidores assim, iniciantes até competidores avançados, seja você aluno, seja você mentor ou professor. Então, se você quiser ter mais detalhes sobre o curso, saber a ementa completa, ela vai estar aqui no link da descrição. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.